Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do projeto 365 Expert Adobe. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre a representação da imagem pelo computador. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que abordar aqui é como que essa imagem, quais são os espaços de cor, os modos de cor que essas imagens podem ser exibidos, quais são os principais formas de exibição dessas cores. Então, como a ideia aqui é mostrar dentro do mundo fotográfico e do mundo audiovisual, que são os dois que eu trabalho principalmente, eu vou mostrar aqui 3 espaços de cores, não são todos. No curso que eu gravei para Treina Web e vai sair um outro para Fotos TV agora em janeiro, eu aprofundei bem a fundo, no caso da Treina Web, como é o sistema de cor do Premiere e da Fotos TV que vai sair em janeiro. A gente vai ver um pouco do Premiere, mas o foco vai ser em geral, então eu vou mostrar Premiere, vou mostrar também o DaVinci, então vou mostrar um pouco dos dois. Mas são 2 cursos que eu aprofundei bem o assunto sobre tratamento de cor, e daí lá eu mostrei outros espaços de cor e vou mostrar outros espaços de cor, além desses 3, aprofundando mais daí na área de audiovisual, tá? O da Treino Web, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o tratamento de cor para a parte de fotografia, tem um curso completo de Lightroom, de mais de 25 horas, abordando todas as ferramentinhas lá do Lightroom. O da Fotos TV vai ser abordando mais a área audiovisual. Tem um de audiovisual também na Treina Web, só que é um curso mais curto de 5 horas, aprofundado para o Premiere, para quem vai trabalhar dentro do Premiere. O da Fotos TV vai ser um pouco mais longo, até vai sair um pouquinho mais caro, mas em contrapartida a gente vai ver também o DaVinci. Aí, dentro do que vocês precisam, vocês encaminham lá sua compra ou para a Treina Web ou para a Fotos TV. Mas o que eu vou mostrar aqui, como é uma abordagem superficial para encaminhar para a área de fotografia e a área de vídeo, eu quero mostrar para vocês os 3 principais espaços de cor dentro dessas 2 áreas. Para começar, para foto e vídeo, a gente tem o espaço de cor RGB. Como a gente tinha visto na aula anterior, qualquer coisa quem não viu, volte na aula anterior, no número anterior, que vocês vão ver como que funciona a captação pela câmera. Usando o sistema de captação pela câmera, que é muito semelhante ao nosso olho, porque o nosso olho tem as divisões dos cones, que são os fotorreceptores do nosso olho, a gente tem a divisão do vermelho, verde e azul, seriam áreas de frequência diferente da radiação luminosa. Através da mistura dessas cores, a gente consegue as cores secundárias, que seriam amarelo, no RGB, né, a secundária direta com a mistura igual do vermelho e do verde vai ser amarelo, do verde azul ciano, azul e vermelho magenta. Se eu for trabalhar para impressão, o espaço de cor comum é o espaço de cor CMYK. O espaço de cor CMYK é dividido entre ciano, magenta, amarelo e preto, seriam os 4 toners, 4 pigmentações da tinta. E aqui são 3 áreas da radiação luminosa. Se vocês perceberem bem, vocês vão ver que as cores secundárias do RGB são as cores primárias do CMYK. Ciano, magenta e amarelo, ciano, magenta e amarelo. E as cores secundárias do RGB, do CMYK, é o RGB, vermelho, verde e azul. Nos dois, a gente tem um círculo de cores que começa entre vermelho, magenta, verde, ciano, vermelho, magenta, azul, ciano, verde, amarelo, vermelho. Vermelho, magenta, azul, ciano, verde, amarelo, vermelho. Passa por as mesmas cores, da mesma maneira. A principal diferença é que o espaço de cor RGB, além de usar RGB como cores primárias, ele é aditivo, quanto mais informação, mais claro. E o CMYK é subtrativo, quanto mais informação, mais escuro. Menos vivas as cores ficam, e aqui mais vivas as cores ficam. O espaço de cor HSL é uma divisão para simplificar esse sistema. Você tem o círculo de cores, que é o rio, a matiz, no qual passa por esse mesmo círculo de cores, que é o vermelho, magenta, azul, ciano, verde, amarelo, vermelho, mesmo círculo de cores. Só que ele tem 2 informações que simplificam a maneira de você interpretar o CMYK e o RGB. Por exemplo, se eu fosse falar que era um vermelho claro, mas só vermelho, eu teria que dizer que é RGB. Eu tenho, por exemplo, 255 bits, que seria 100% de vermelho. Lembre também da aula anterior, que a gente viu que tem 256 bits num arquivo 8 bits, né? 256 informações no arquivo 8 bits. Então, o vermelho mais alto seria 255, 0 de verde, 0 de azul. Se fosse amarelo, o mais alto, 255, 255, 0. Então, eu sempre tenho que dizer a tríade, eu tenho que dizer a mistura dos 3 para sacar a luminância. Aqui não, você diz a porcentagem de luminância geral, é vermelho 100%. Não tenho que dizer o tanto de verde e o tanto de azul, só o tanto de vermelho. Que seria o grau 0, pensando que aqui é um círculo, aqui é grau 0, 120 graus ele passa para o próximo, que é o azul, mais 120 graus ele vai para o verde. Na verdade está nesse sentido, tá? 0, 120, 120. Entenderam? É um círculo, 360 graus dividido em 3 partes. Então 0, mais 120 verde, mais 120 daria 240 azul, mais 120 volta para 360, que é o vermelho novamente. Se você fosse pensar aqui, seria então 0 graus, 120 graus, 240 graus. Os intermediários seriam 0, 60, 120, 180, 240,
300, 360. E daí você diz a porcentagem de luminância e a porcentagem de saturação. Saturação é o quão puro uma cor é. Imagine aqui, vermelho é uma cor pura. Se eu começar a introduzir ciano junto com o vermelho, que eu chego nessa intersecção entre as três cores, eu tenho uma cor sem saturação. Por quê? Eu tenho o mesmo tanto de vermelho, de verde e de azul. E eu não tenho saturação, mesma coisa no CMYK. Mesmo tanto de cada um dos três pigmentos, eu não tenho saturação. E o mesmo tanto de todas as cores do círculo Rio, nada de informação. Então nada de saturação. 0% de saturação, uma cor neutra. Quando a cor é mais saturada, essa informação é mais elevada de uma certa informação de cor. Por exemplo, azul saturado seria mais azul, nada das outras informações. Então ele está saturado de azul, com 0 de saturação das outras cores. Bom, isso pode ser representado via histograma de várias maneiras. Então, primeiro, pensando só em luminância, o histograma vai mostrar um gráfico da esquerda para a direita, do escuro para o claro, indicando informações da imagem. Essa é uma tela do site Digital Camera World. Para quem vai trabalhar com fotografia, eu recomendo vocês seguirem esse site lá no Facebook. Eu acho muito bom para estudo, porque eles têm matérias muito interessantes. E esse é um gráfico meio simples para quem está trabalhando já com fotografia há um tempo, mas para muitas pessoas que estão começando não é óbvio. Eu sempre vejo, quando eu explico o histograma, meus alunos me perguntam, tá, então eu sempre tenho que ter um histograma ideal espalhado pela imagem toda, com tons do escuro para os meios tons, para o claro? Na verdade, não. Aqui ele mostra 4 exemplos diferentes. No primeiro, você tem uma gama dinâmica de informações alta, no qual você tem informações do escuro até o claro. Já nessa foto, você só tem meios tons, é uma foto neutra. Nessa foto, ela é predominantemente área escura, e daí tem o salto aqui só da pele. E aqui é predominantemente área clara, e não tem informação escura. Então você tem que entender como analisar a imagem que você tem para saber analisar o histograma. Então eles trabalham em conjunto, a imagem e o histograma. Bom, antes de falar sobre os equipamentos, eu só vou vir aqui nos softwares e explicar isso via software. Então, vou começar a fotografia e daí eu vou para vídeo. No Photoshop, como é que eu faria para ler essa imagem? Eu vou vir em Window, vou vir em histograma, e aqui no histograma ele me mostra do escuro para o claro que essa imagem tem bastante pigmentação em todas as áreas. Porém, eu consigo ver na separação vermelho, verde e azul que o meu azul é mais alto na área clara do que as outras cores. E na área baixa eu não tenho assim tanto azul, mas ele está puxando aqui mais para essa área mais clara. Então na parte clara da imagem eu tenho uma inserção de azul muito alta, o que me faria tomar uma decisão no tratamento de cor, de ir para a área azul e tentar reduzir esse excesso de azul para ver se eu consigo amenizar o problema de balanço de branco dessa imagem. Então eu usaria aqui o canal azul, principalmente na parte mais clara, que é o que dá para ver no gráfico onde ele está mais ocupando a imagem. E ó, antes, depois. Beleza? Eu vou dar um resetar aqui. E aqui era só para ilustrar. Então você tem todos os canais de cor espelhados, sobrepostos, e aqui o vermelho, verde e azul separado. Se eu for olhar lá no Lightroom, ele aparece aqui desse lado. E daí, como eu sei que tem muito azul, eu poderia vir na revelação. E aí aqui na revelação eu vou vir na parte de temperatura e eu vou puxar para o lado contrário para reduzir esse excesso de temperatura até normalizar as cores da imagem. A gente consegue ver que agora eles estão mais sobrepostos. Eu até tenho um excesso de vermelho e amarelo nas áreas mais altas, mas como a gente pode ver na imagem, a pele seria vermelho e amarelo, seria laranja, e aqui as florzinhas são amarelas. E elas estão na parte mais clara. Aqui também está na parte mais clara. Então eu sei que está correto. Até foi bem mais simples do que fazer no Photoshop, usando o sistema de curvas, porque aqui o sistema de curvas eu estou trabalhando somente com azul, e eu estou pegando uma das áreas de luminância só. Lá no histograma, quando eu estava trabalhando no Lightroom, eu já estava pegando todas as áreas de luminância de uma vez, pegando aqui o gráfico de temperatura, e eu já estou ajustando com uma curva de intensidade padrão da temperatura as sombras, os meios tons e os brilhos. Para fazer isso no Photoshop, você teria daí que usar um outro ajuste chamado Color Balance, para você ter um controle das sombras, dos meios tons e dos brilhos separadamente. E daí eu poderia trabalhar com cada um deles. Então, por exemplo, nos highlights, eu quero ter bem mais tons quentes. Então, vou puxar bem mais aqui para um tom mais quente, mais amarelo. Daí, no meios tons, fazer a mesma coisa. Puxar aqui para um tom mais amarelado. E talvez um pouquinho mais de vermelho também. Nas sombras, por último, eu vou tentar corrigir agora as sombras. Eu estou tentando olhar aqui nessa região, eu poderia até fazer uma marcação, ó. E daí eu consigo ver separado. Então, por exemplo, nas sombras, imaginando que a jaqueta dele fosse ser neutra, eu teria que puxar aqui um pouquinho mais para o azul para compensar a divisão deles. E daí nos meus tons, por exemplo, aqui,
Eu posso vir agora nos meus tons. Os meus tons ainda tem muito de azul, como vocês conseguem ver. Então vou ter que puxar mais ainda pro amarelo. Imaginando que aqui fosse neutro, tá? Eu não sei. Daí eu vou voltar lá para sombras, porque eu acho que afetou muito as sombras. Tem que pôr mais azul nas sombras. Vocês estão vendo que é bem mais simples fazer isso lá no Hall, né? Mesmo que você tem muito mais dados, você consegue fazer um resultado bem melhor, bem mais eficiente. Tá, e agora nos brilhos. Eu acho que meus brilhos estão com muito magenta. Vou dar uma reduzida aqui do magenta. É por aí, mais ou menos. Ainda não estou satisfeito, eu ainda acho que tá meio estranho, mas esse seria mais ou menos o caminho. Ó, antes, depois. Bom, então a gente viu lá no Lightroom, a gente viu no Photoshop, vamos ver agora nos softwares de vídeo. Então eu tenho aqui uma imagem no Premiere. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no Premiere é mudar para Color. E aqui em Color eu poderia abrir o histograma. Então eu vou tirar aqui o Vector Scope e vou abrir o histograma. E a gente consegue ver aqui as informações de vermelho, verde e azul dessa imagem. Então, por exemplo, essa imagem tem muita parte subexposta e um pouco superexposto puxando mais para o amarelo. Eu também poderia usar outros gráficos, como por exemplo o Waveform, para eu ver a luminância com a medida de RE e a medida de bits. Então a gente consegue ver que está começando aqui um pouco lavado, preto. Aqui mais ou menos uns 5 REs, e ele vai se concentrando até 40, 50, e depois não tem muita coisa na parte escura, na parte clara. Ele é predominantemente escuro. E eu poderia também ver no RGB, que seria parecido com como a gente está vendo lá no Photoshop, parecido com o histograma. A gente tem aqui ó, a separação do vermelho, verde e azul. Consigo ver que essa imagem ela tem na parte clara, predominantemente vermelho e amarelo. Vermelho e verde, o que dá amarelo, que a gente consegue ver nessas regiões. Lá no DaVinci, eu tenho os gráficos aqui embaixo. Eu consigo já ver a imagem tratada, eu tratei já essa edição inteira, era uma edição de 30 minutos. Eu editei ela. E eu, na verdade, recebi ela editada, né? Eu só ajustei a edição para simplificar as linhas e enviei aqui para o DaVinci, onde eu fiz o tratamento de cor. A gente consegue ver aqui ó, o antes e o depois. E aí eu consigo ver aqui as informações. Por exemplo, ó, no Waveform, esse é o resultado agora. E aqui antes, estava bem subexposto. Eu dei uma erguida nas informações tonais. Nas cores, ó, isso aqui é imitando HSL. Eu vou só aumentar aqui a exposição para a gente conseguir ver melhor. Eu tinha antes a imagem aqui bem amarelada, bem puxando para esse lado. E daí depois ela ficou um pouquinho menos de amarelo. Tem um braço aqui de amarelo só, que é o copo. Mas eu reduzi o excesso de amarelo e tem um pouquinho mais de informação na outra região. Basicamente o que a gente está vendo nessa parte é o HSL representado como informações matemáticas nos softwares de vídeo. A gente tem isso no Premiere, mudando aqui para o Vector Scope. Eu consigo ver aqui ó, como ele tem bastante amarelo. E eu consigo ver aqui no DaVinci aqui embaixo. Aqui no canal mesmo tem aulas explicando bem a fundo cada um desses gráficos separadamente. Conselho vocês darem uma procuradinha lá, tá na parte de Premiere. E eu explico no Premiere, mas serve em todos os softwares. Tanto no DaVinci, quanto no Premiere, quanto em outros softwares de color que vocês quiserem. Bom, então o que a gente viu? Que a gente tem os espaços vermelho, verde e azul, e que a gente analisa eles pelo gráfico, como por exemplo o Parade, que tem o vermelho, verde e azul. Analisa no Photoshop através do histograma. Analisa no Lightroom através desse histograma. E analisa no Premiere através do Parade. E a gente pode ler a luminância através do Waveform, ou a gente pode usar o histograma também se quiser. Todas essas opções a gente também tem aqui. Então tem aqui as opções, por exemplo, o histograma, tem aqui o Vector Scope, tem aqui o Parade, tem aqui o Waveform, e todos eles vão te ajudar para analisar corretamente essa imagem. Mas você não faz tratamento só com gráficos. Vocês estão vendo até que eu fui ajustando ali no Photoshop só olhando o gráfico, nem estava olhando muito para a tela. E a imagem ainda está meio tosca, ainda está meio ruim. Eu ainda não consegui atingir o resultado ideal. Consigo ver, por exemplo, que o cabelo deles tem um pouco de vermelho, está meio estranho isso no cabelo deles. E eu estou só olhando aqui o gráfico, tá? Mas o ideal é olhar a tela como um todo. A gente consegue, vendo a tela, perceber onde tem falhas. Que nem, por exemplo, meus tons ainda parecem um pouco azulados. Então eu vou vir no meus tons e eu poderia tentar trazer um pouco mais aqui de vermelho. Aí sempre olhando para a imagem, para você ter mais certeza de como está ficando. Daí o que eu quero chegar com isso? Você tem que olhar a imagem quando você está tratando, não só o gráfico. O gráfico é uma das informações importantes, mas o que você está vendo você tem que confiar também. Para isso, você tem que ter uma ilha de edição bacana, você tem que ter uma sala com uma iluminação legal, sem muitas cores que influenciem a sua percepção de cor da imagem, o ideal é uma parede cinza, sem uma janela te atrapalhando, trazendo luminância quando não deveria, e ter um monitor bacana.
Eu vou aconselhar aqui 3 linhas de monitores. Eu, no caso, uso o Dell Ultra Sharp, mas a Asus tem uma linha muito legal chamada Art Pro e a HP tem uma linha chamada Dreamcolor. Basicamente, na hora de você comprar o teu equipamento, escolha um equipamento que tenha uma profundidade de bits entre 8 e 10. Se você vai trabalhar com Fine Art ou com cinema, escolha um de 10. Se você vai trabalhar só com web e TV e basicamente isso, você poderia pegar um 8 bits sem problema. Mas que nem eu falei na aula de ontem, qualquer coisa vocês voltem na aula de ontem, com maior profundidade de bits você tem mais tons na tua imagem e você poderia entregar em outras mídias que usam mais profundidade de tons. E você vê mais a tua imagem original. É uma coisa interessante. Mas você pode também trabalhar perfeitamente com 8 bits, você vai trabalhar com web TV. Mas o que você tem que escolher é um monitor que seja 100% do espaço de cor que a gente viu na aula anterior. 100% do sRGB, ou 100% do Rec. 09, ou 100% do Adobe RGB, o mais próximo disso possível, porque vai te representar toda a gama de cores reais daquele espaço de mídia que você vai trabalhar. E além disso, que tem uma fidelidade de cor alta. Então olhe no site se ele está dizendo lá que o delta de fidelidade de cor é algo entre 5 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Essas 3 linhas têm monitores super fiéis, com uma gama de cores alta, com uma qualidade excelente para trabalhar com fotografia e vídeo, e ainda assim tem um custo-benefício, não são monitores tão caros. Beleza? Além disso, se vocês tiverem com uma verba sobrando, vocês podem comprar um calibrador, como o X-Rite 1 Pro, eu tenho o meu. Até no curso de Color da TreinaWeb, eu gravei uma aula ensinando como calibrar usando um calibrador desse. E você poderia usar um Color Checker também para garantir que as cores vão ficar fiéis. No software, tanto no Lightroom, quanto no Photoshop, quanto no DaVinci, você tem como abrir o Color Checker e daí você joga isso aqui em cima do teu Color Checker na foto e daí você calibra a imagem através do Color Checker. E daí ele se autocalibra, ele vai analisar as cores e vai corrigir as cores da tua imagem. Isso é para fidelidade de cor, não é um tratamento artístico, mas é um tratamento para fidelidade. Bom, então na próxima aula a gente começa a ver um pouquinho sobre tratamento de imagem usando os softwares Adobe, tanto para fotografia quanto para vídeo. Encontro vocês lá amanhã. Até já!